Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV. Sempre, e claro, né, aqui trabalhando com você, especificamente o Eureka, mas Enem, voltado para questões de Enem, para assuntos que podem cair para você na prova do Enem, assim como também você que gosta de cultura, que gosta de história, nos acompanha para conversar sobre os mais diferentes temas. Então, Eureka na TV, série Enem. Eu, professor Oswaldo, e meu amigo aqui, amigão, professor Toniolo, sempre discutindo temas da história do Brasil, da história geral, e lá outros temas que aparecerem importantes aí, estaremos aqui debatendo com você. E hoje nós vamos pegar uma questãozinha da prova do Enem e pensarmos juntos esta prova do Enem. Acho que é fundamental fazermos isso, né? Sim, a partir, né, da questão nós irmos trabalhando para demonstrarmos e darmos algumas dicas para você, como a questão não é difícil. Muitas vezes, veja, você tem que entender o contexto da questão e aí você trabalhar a questão. Muitas vezes você não tem o conhecimento daquele conteúdo que está ali, mas você tem um conhecimento do contexto histórico daquele período, né? Como nós vamos ver nas questões aqui, muitas pessoas erraram essa questão que nós vamos mostrar e agora, ao analisar item por item, você já percebe que essa questão não é difícil. Então nós vamos dar algumas dicas para vocês aqui, como nós fazemos no programa. Porque quando você vai fazer um concurso vestibular, um concurso Enem, ou mesmo um concurso público, que hoje temos vários concursos públicos abertos, você vai realizar uma prova que é de marca X. Ou seja, ela é de reconhecimento do conteúdo. Não são questões abertas que você vai discorrer sobre a questão. Você tem que reconhecer entre aquelas 5 questões qual é a correta. E muitas vezes 2, 3 não tem fundamento nenhum. Aí você elimina e só vai analisando entre uma questão e outra. As alternativas, né? As alternativas, isso. alternativas. As alternativas, não as questões. As alternativas entre uma e outra ali. Nós vamos trabalhar aqui algumas questões. Hoje vamos trabalhar essa do tenentismo. E aí, claro, nós vamos ampliar, né, dessa questão e comentarmos sobre alguns contextos históricos. O importante é sempre uma coisa que eu digo para meus alunos. Veja, de maneira geral, essa questão não vai cair de novo. Exato. Essa questão não vai cair de novo. Então, para que essa questão tem que servir? Para nós irmos além dela. Exatamente. E vermos outras possibilidades de perguntas, outras possibilidades de questões. É a partir daí, olha, esses assuntos são os que mais estão caindo. Então, a partir daí, por onde eu posso navegar e encontrar novas possibilidades de questões? É fundamental aí. Então, aí, inclusive, eu digo, a resposta certa, que é a menos importante para nós. Isso. O aspecto mais importante é as alternativas, às vezes até as erradas, para comentar por que estão erradas, né? E as possibilidades de pergunta que estão em volta disso. Aí que é o ponto fundamental. Mas antes de nós seguirmos adiante, quero lembrar você, nós sempre estamos aqui com você das 5h30 da tarde até às 6 horas, tá? E não esqueça de nos acompanhar no rádio também, da TV Educativa, 97.1, dali por volta das 10 para as 7 da manhã até às 7 horas, e à noite, por volta das 10h50 da noite até às 11 da noite, você sempre nos encontra lá no programa Eureka. Eu, professor Oswaldo, o professor Toniolo, o professor Marlos e o professor Laércio, certo? Toniolo, vamos começar com a questão? Vamos começar nessa? Com a questão. Então, Kleber, nosso diretor, sabia que o Kleber andou doentinho recentemente, né? Pena. Andou doentinho. Mas não vou comentar nada. Vamos adiante. O tenentismo veio preencher... Maldade pura, hein, Toniolo? Vamos lá. O tenentismo veio preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário. Toniolo, como é que eu posso definir tenentismo? Antes de seguir adiante. Tenentismo, né? Como eu falei, essa questão não vai cair novamente. Mas questões sobre o tenentismo, claro que irão cair.
Vejam, ano passado nós escrevemos, vai cair a questão do tenentismo, porque foi em 1922. Em 2022 era o centenário do tenentismo. Tudo bem que era o centenário do tenentismo, o centenário do Partido Comunista Brasileiro, o centenário da Semana da Arte Moderna. O que não faltou foi centenário. Centenário, né? E aí era 200 anos da independência do Brasil. Ou seja, né, é muita comemoração. Mas o tenentismo, a gente fala, ele vai cair. E nós comentamos ano passado, reforçamos com os alunos, mas ele não apareceu tanto quanto nós esperávamos. Mas ele vai voltar a aparecer. Então, o que acontece? O tenentismo, ele é visto por algumas pessoas como um movimento estritamente militar. Os militares buscando defender interesses militares. Essa é uma da primeira visão. Uma segunda visão é o seguinte, ele é um movimento militar, mas é um movimento militar que vai defender interesses da pequena burguesia, porque o oficialato era oriundo da pequena burguesia. Então, E os militares de mais baixo escalão ali, né? Os militares, né, os oficiais eram pequena burguesia. E aí os soldados eles já eram considerados, digamos lá, realmente mais do povão, o proletariado mesmo, né? Mas aí o que acontece? Algumas pessoas dizem, não, eles estão defendendo do pequeno burguês. Tanto que o Luiz Carlos Prestes, quando ele se aproxima do comunismo, os comunistas têm resistência a ele. Dizem, não, esse é o pequeno burguês. Esse é o pequeno burguês. E ele era conhecido, não, esse é o pequeno burguês. Posteriormente, aí, né, vendo a coerência dele, ele foi bem aceito no Partido Comunista, claro. Né, ele estudou muito, se dedicou. Mas o que acontece? Então, essa era a segunda visão do tenentismo. E daí tem uma terceira visão do tenentismo que vai dizer o seguinte, não, ele é um movimento militar, também vai defender interesses da pequena burguesia, mas ele não caracterizava como movimento social. E aí vem uma quarta visão que vai dizer o seguinte, o tenentismo ele só vai se caracterizar como um movimento social na coluna Prestes. Né? Lá naquela coluna invicta, né? Uma das maiores marchas, né, humanas já vistas na história da humanidade. Algumas pessoas dizem que é a maior marcha, outros dizem que é a segunda, outros dizem que é a terceira. Mas está entre as 3 maiores marchas, né, a pé que a humanidade já fez. Ali, né, Luiz Carlos Prestes, nós vamos falar um pouco mais à frente, ele comentado da coluna Prestes, ele coloca em prática a guerra de movimento, né, que é a guerra de guerrilha. Ela só existia na teoria. E aí ele vem e coloca na prática. E aí, ou seja, hoje você tem mais ou menos 4 concepções do que foi o tenentismo. Exato. Né? Não, Exato. ou é militar e pequeno burguês, ou é só pequena burguês, mas ele é um contexto bem amplo para você entender, né, como essa inserção dos militares naquele momento da política, né, porque eles se revoltavam, né, quanto principalmente o presidente que tinha acabado de ser eleito, né, que aí era o Arthur Bernardes. Sim, e havia já um posicionamento muito grande em relação à própria política como se desenvolvia no Brasil. Quer dizer, havia uma crítica muito severa em relação a isso nas eleições, né? Porque eram as eleições ali do período da Primeira República, aonde você tinha o voto de cabresto, o curral eleitoral, e no final das contas, as eleições eram inteiramente fraudulentas, feitas a partir da vontade dos coronéis, né? Dos grandes coronéis, do seu coroné das novelas, né? E a sucessão presidencial de 1922, que também teve o centenário ano passado, ela é muito marcante, porque ela tem ali um dos genes do populismo. Nilo Peçanha, ele vem e forma um grupo para tentar derrubar, né, essas oligarquias ali, aí que chamava Reação Republicana. E aí ele utiliza-se assim, olha, eu sou mulato, né? Ele já tinha sido presidente da República e conta-se que quando ele foi pintar a imagem dele para deixar como ex-presidente, ele pediu que pintasse a pele dele um pouco mais clara. Mas em 22 ele vai utilizar, né? Não, eu sou mestiço, eu sou que nem vocês do povo, né? Meu pai era padeiro, não era bem assim, mas ele utilizava-se desse populismo. Já o início daquela percepção populista. Isso, né? E aí rolou fake news nessa época também, né? Surgiram algumas cartas lá que eram atribuídas a Arthur Bernardes, fazendo críticas e falando mal dos militares, principalmente do oficialato. E isso vai trazer uma revolta dos militares, e aí os militares já de mais baixo escalão, os tenentes e capitães, se revoltam, né? E aí formam esse movimento tenentista, que ele vai, né, dar continuidade aí por toda a década de 20, tanto que na Revolução de 30, né, nós já falamos de outros programas aqui, Luiz Carlos Prestes é convidado para chefiar, ser o líder militar da Revolução de 30, ele não aceita, mas logo que Getúlio Vargas toma o poder, ele nomeia interventores nos estados. Né? E a maioria desses interventores eram pessoas ligadas ao tenentismo. As pessoas próximas a Getúlio eram pessoas ligadas ao tenentismo. Exato. Vamos adiante. Voltando para a pergunta, Kleber, vamos lá.
Bem, e aí segue ali então. Então, vou começar de novo. O tenentismo veio preencher um espaço. O vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes. Eu gostaria só de colocar uma coisa que é interessante, só para a gente colocar aqui. Muitas vezes você observa que a Primeira República ela é chamada de República Velha, né? Então fica essa... chamo de Primeira República, de República Velha. Olha... Você pode optar, não tem problema, um livro pode utilizar uma forma ou outra, mas vamos entender a origem disso. O mais correto, digamos assim, para você não colocar juízo de valor, seria a Primeira República, foi o nosso primeiro momento republicano. Mas quem é que vai chamar de Velha República? Aqueles que irão chamar de Velha República serão justamente aqueles que subirão com Getúlio Vargas ao poder. Eles olharão para trás e dirão... Isto é uma velha república, porque nós somos uma nova forma de fazer república, né? Nós somos a nova república. Então, o que haveria para trás seria o velho. Então, você tem que ter consciência que quando você está usando a expressão velha república, você está usando um juízo de valor daqueles que subiram ao poder com Getúlio Vargas. Isso mesmo. Vamos lá, vamos adiante, Kleber. Então... Segue adiante. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era... Vamos fazer uma observação, né? O Enem, ele traz muito esse contexto, ele traz um textozinho ali para colocar no contexto. Isso é muito importante. Isso é uma característica que surgiu com o Enem. Os vestibulares, antigamente eles vinham com a pergunta direta. Quando nós fizemos vestibulares, né? Vestibular, ele dizia o seguinte, o movimento refere-se ao movimento tenentista. Aí a gente tinha que... Sim, porque tem que entender ali, que... ele já dá o contexto histórico, né? A construção do Enem é feito diferente, são questões feitas de forma diferente em relação a outros vestibulares, né? Mas já influenciou os outros vestibulares. Exato, influenciou bastante, exatamente. Porque, e isso nós estamos nos referindo aqui a humanas, a área de humanas, tá? Sim. A área de humanas. Mas veja, o Enem, dizia já um colega nosso, né? O Enem não quer saber o que você sabe. O Enem quer saber o que você faz com o que você sabe. Então, o Enem, ele até te fornece as informações num texto, mas depois ele quer saber se você sabe articular com esse conhecimento. Sim. E as questões virão em cima dessa tua possibilidade de articulação, quer dizer, as competências e habilidades postas aí. Quais habilidades foram desenvolvidas em você e você sabe lidar com o conhecimento que você tem, você sabe articular com esse conhecimento. É aí que as questões do Enem costumam se complicar, costumam ser mais complicadas do que as questões de maneira geral. Mas voltaremos daqui a pouco com a continuidade, hein? Nos aguarde, próximo bloco a gente vai seguir com essa questão. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, hein? Estamos de volta. Ainda bem que você ficou conosco. Que bom que você está conosco, continua conosco. E nós estamos aqui desenvolvendo, né, uma questão, eu e o professor Toniolo, uma questão do Enem, uma questão a respeito do movimento tenentista, a respeito do tenentismo. E agora nós vamos entrar justamente nas alternativas dessa questão. Vamos junto, Toniolo? Vamos lá. Vamos lá para as alternativas, então? Eu só vou ler de novo rapidinho o cabeçalho, tá? Para a pessoa que está chegando agora conosco no programa. Vamos lá. Diz ali, o tenentismo veio preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Aí vamos ali para o comando. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era: primeira alternativa, unificar as Forças Armadas pelo comando do Exército Nacional. Tem algum sentido, Toniolo? Não tem sentido. Né? Não tem sentido. Essa não, é uma das questões que você já pode eliminar, né?
das alternativas ali, né? O exército estava bem unido. Período final da... Pode ver, 1922, a Primeira Guerra Mundial acabou em 18, né? Então, as nossas Forças Armadas até estavam bem compactas. Sim, ali. e não havia um comando mais alto nessa questão do tenentismo. Ao contrário, estava ali nas posições mais baixas do não oficialado. Então, essa unificação não é a ideia. Teria que partir lá, né? Exato, do comando, né? Do comando superior. B. Combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. Essa tem muito fundamento. Essa me parece que tem muito fundamento. Tem bastante fundamento porque e lembre-se, por né, favor, da definição de oligarquia, tá? Olig, pequeno grupo. Arquia, que está no poder. Como é que eu chamo o pequeno grupo que está no poder? Exatamente, eu chamo de elite. Então, dizer a república oligárquica é a mesma coisa que dizer república das elites, tá? Então, se você for responder uma questão como essa, você vai, mas será que esses eram os objetivos? Porque você sabe que existia, né, ali a corrupção eleitoral. Isso é uma coisa clara do período. Mas será que esses eram os objetivos? Então, não vá já marcar na alternativa, não, essa é a certa, mas vamos ver. Né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Alternativa C. Restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo central. Ai, meu Deus! Oh my God! Oh my God! Não tinha preocupação com fronteira, não. Alternativa D. Organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária. O movimento tenentista teve alguma coisa a ver com a reforma agrária? Nada. E outra, até os mesmos movimentos da classe trabalhadora desse período, eles acabavam esquecendo, né, a classe camponesa. A classe camponesa era colocada de lado. E aí, como nós falamos do qual é a concepção do tenentismo, né? Movimento pequeno burguês, um movimento militar e tal. Então não estaria voltado para o campo, né? Não estaria nada lá para o campo. Como burguês não estaria voltado para o campo. Alternativa E. Pacificar os movimentos operários radicalizados pela anarco-sindicalismo. Pacificar. Na verdade, o anarco-sindicalismo, nesse momento, ele estava, em queda, porque em 1922 foi a fundação do Partido Comunista. Então, os comunistas tomam frente da classe operária naquele momento. Então, isso faz dar uma certa recuada no anarco-sindicalismo, né? Infelizmente, porque o anarco-sindicalismo era um movimento muito bem organizado. Para quem estuda a classe operária sabe o quanto foi importante o anarco-sindicalismo aqui no Brasil. Tanto que depois, né, o Getúlio vai se apoderar dos sindicatos, vai se apoderar dos sindicatos, ele vai cooptar os sindicatos, né? Sindicato Pelego. O Sindicato Pelego, que justamente vai surgir aí. Bom, e a partir daí, vamos... Me parece que a alternativa B é a melhor. Porque as outras não têm muito fundamento, né? Sim. Então, mesmo que você tenha dúvida, será que realmente era isso? Né? As outras 4 ali, vamos lá, quem sabe a 1 você podia ter uma certa dificuldade, mas... Porque realmente o movimento tenentista ele se volta a tentar uma moralização da política brasileira no sentido das eleições em si, né? Mas não Tanto que logo depois Getúlio vai criar, inclusive, a justiça eleitoral, né? Sim. Bom, essas reivindicações elas vão aparecer lá na Aliança Liberal do Getúlio Vargas, quando ele monta o grupo para assumir o poder, para concorrer, ele vem, né, nessas reivindicações aí até mesmo do tenentismo. Bom, volta lá, meu amigo Kleber. Agora vamos para o slide seguinte. Aí nós temos um dos movimentos, justamente em 1922, a revolta dos 18 do Forte, que falam, né, que era 17. Até que aquele civil se juntou ao grupo, né? Na verdade, ela começou muito grande, essa revolta do Forte, mas como as forças do governo começaram a se preparar para a reação, isso causou receio, porque sabiam que isso causava mortes. Sim. E aí eles acharam o seguinte, que eles, no Forte Copacabana, dando, né, o start, o início ali do movimento, os outros quartéis iriam se levantar também, e aí isso iria causar uma grande revolução. Quando você sabe o que aconteceu, o governo federal mandou suas forças, as pessoas começaram a ficar meio, né, receosas e com medo, e a cada passo, né, iam diminuindo os revoltosos, até se ficarem somente em 18. E aí eles estavam no Forte e resolveram fazer a marcha, né? Falaram, vamos marchar aí, e sabendo que alguns deles iriam morrer. Exatamente. Agora, é claro, né? O articulador, né, desse movimento, ele não estava ali, né? Só que
né, não participou. Mas os que participaram do movimento dos 18 do Forte restaram 2. E aí, 18, é 17 mais 17 militares e um civil que estava lá participando também. E fecha os 18. E Vocês fechou somam os ali. 18. Não estou fazendo nada por aqui. Que Me dá uma vamos arma morrer. que eu vou junto. Vamos morrer. Vou junto. Vamos para a próxima imagem, Kleber. Vamos lá. Na próxima imagem, nós temos a Luiz figura Carlos de Luiz Carlos aqui, Prestes. lembrando o seguinte, em 1922, Luiz Carlos Prestes não era comunista, mas houve a fundação do Partido Comunista. Sim, exatamente. Né? E aí ele começa a ter contato com o comunismo lá na frente. Quando ele monta a ele vira coluna secretário-geral, inclusive, do isso, partido. secretário-geral do Partido Comunista. Né? Aí o Luiz Carlos Prestes vai para a coluna Prestes, mas, na verdade, a intenção dele era só derrubar o governo oligárquico e principalmente de Arthur Bernardes, que eles não concordavam com Arthur Bernardes. Arthur Bernardes não era uma figura muito simpática nem para os aliados dele. Né? Então, o Luiz Carlos Prestes, vamos derrubar o governo do senhor Arthur Bernardes. E aí essa era a intenção, posteriormente, que ele vai se tornar comunista. Mas ele é o símbolo, realmente, do comunismo no Brasil, Luiz Carlos Prestes. Exato. Vamos para a próxima imagem. E aí nós temos a famosa coluna Prestes, que você começou a falar sobre ela, que seria uma das maiores marchas que já aconteceu em termos mundiais. Né? Ela foi ali de 24, 25 até 1927, né, foi combatida pelo governo, mas não perderam nenhuma batalha. E aí, que ela recebe o nome de coluna Prestes, mas o Prestes não foi efetivamente aquele líder quem elaborou, mesmo, né? Que elaborou e o líder, efetivamente, do próprio movimento em si. O Prestes ele vai durante a coluna porque é guerra de movimento, a famosa guerrilha. Só existia na teoria, só existia no papel. O que vai acontecer? O Prestes ele vai pegar essa teoria e vai colocar... Ele era o mais capacitado, né? Que era o Miguel, esqueci o nome da coluna, Miguel, bom, companheiro dele lá, era o líder realmente, né, da coluna, mas o Prestes, durante a coluna, ele toma a liderança ali. E aí tem algumas coisas interessantes da coluna, que na coluna participaram as mulheres. Vamos lembrar que em 1922 a mulher não votava. A mulher não era considerada cidadã, mas a mulher participa da coluna. E o Prestes, na época, ele se coloca contra a participação da mulher. Ele diz, olha, elas vão atrapalhar. Mas aí as pessoas que estavam com ele conseguem fazer uma articulação e as mulheres vão junto. E aí depois ele até se desculpa dizendo que as mulheres ajudaram muito na coluna e sem elas... Miguel Costa? Miguel Costa. Isso, Miguel Costa. É a coluna Miguel Costa, né? Daí depois a coluna Prestes. Então, o que surge nesse período aí? Né? A participação da mulher em um movimento social, né, o que é bem interessante, e o Prestes reconhece a importância da mulher na coluna Prestes. Isso mesmo. Vamos para a imagem seguinte, vamos lá? Vamos para a imagem seguinte, e aí nós temos, em termos mundiais, né, fora do Brasil, em termos internacionais, no contexto, nós temos ali a Marcha sobre Roma, feita por Mussolini em 1922. Lembrando que Benito Mussolini cria, né, o Partido Fascista, é a criação dele, né? O Partido Fascista em 1919, logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Porque lembre-se, a Itália, ao contrário dos outros países vencedores, a Itália não teve grandes vantagens ao final da Primeira Guerra Mundial e cai numa enorme crise econômica. E em meio a esta crise econômica, desponta o Partido Fascista criado por Mussolini. Do fascismo. Esse é um contexto internacional influencia muito no Brasil. Sim. Por isso que é interessante trazer essa imagem para você ver qual é o contexto internacional de 1922. O que estava acontecendo? Essa marcha sobre Roma vai influenciar Hitler a tentar um golpe no ano seguinte. Sim, tanto que nós temos aí a imagem. Coloca lá para nós, Kleber. Coloca lá para nós. Não, a seguinte. A seguinte é essa, aí, ó. Em 1923, nós temos o golpe da cervejaria, que é justamente a tentativa de Hitler de fazer a mesma coisa que Mussolini fez. Ele, inclusive, né, Hitler admirava Mussolini. Só depois que ele vai se dar conta da encrenca que é Mussolini. Mas, a princípio, ele era até um admirador de Mussolini. E ele tenta, em 1923, nesse push da cervejaria, ele se reuniu em Munique, nas cervejarias, e discutiam políticas. E aí ele tenta articular, ele faz todo um teatro ali, uns tiros para cima, e ele vem e faz um discurso para milhares de pessoas que estavam ali, e a gente sabe que Hitler era um grande orador também.
né? Não concordamos com as ações de Hitler, mas não podemos nem com as ideias. Nem com as ideias, viu? Nem muito menos, né? Mas não podemos desqualificar ali, né, o poder de liderança que ele tinha, o poder de oratória, né, e o poder de articulação política que ele teve. Mas nesse Push de Munique em 23, e que está comemorando 100 anos, né, às vezes no Enem, no vestibular, pode aparecer alguma coisa aí do Push de Munique. Porque 10 anos depois, ele vai consolidar, né, o partido nazista como... Né, ele acaba preso depois. Ele vai preso. Ele vai preso. E é justamente durante a prisão que ele escreve o Mein Kampf. Isso. Só que daí, durante essa prisão, né, ele cria essa imagem dele de um homem de luta. Em 33, quando o partido nazista assume o poder, 10 anos depois, ele toma como referência isso que aconteceu em 23. O que aconteceu lá em 23. Aquilo foi o início da nossa batalha. Estamos há 10 anos lutando. Estivemos presos. Tal. Ele é um grande líder, né? Sim, ele vai utilizar tudo isso em favor dele mesmo. Vamos adiante só, Kleber, mais uma coisinha. E aí nós temos os Estados Unidos nessa mesma década, né? Estados Unidos que está no momento dos chamados anos felizes, de grande prosperidade econômica, e que vai surgir o famoso American Way of Life, o estilo de vida norte-americano, que vai ser propagado pelo cinema norte-americano. E também, né, a partir dessa propagação, nós temos ali a Coca-Cola, que vai se tornar uma das empresas mais conhecidas no mundo. E o grande boom dela, digamos assim, é a partir da década Agora, de 20. esse tema nós vamos voltar, porque nós vamos. Já prometemos aqui fazer um programa sobre a crise de 1929. Exatamente. A crise de 29. E aí, no contexto da crise de 29, nós temos que falar isso, do modo de vida americano. Esse modo de vida americano que vai chegar lá na crise de 29 e é um dos assuntos dos nossos próximos programas. Fechamos a conta nesse? Fechamos a conta. Obrigado por você ter estado aí conosco, ter nos acompanhado nesse programa. Espero que você esteja gostando. Voltaremos com mais assuntos interessantes para você, trabalhando às vezes uma questão de Enem, outras vezes não, mas nos mais variados temas, como eu falei, voltados principalmente para você que vai fazer a sua prova do Enem. Tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo programa.